Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Pão de Cast, esse bate-papo que acontece na 9ª edição da feira Rede Pão. Quem vai bater um papo comigo agora é Denise Urbano, ela que é representante da Tecnoweb de Belo Horizonte, mas ela está aqui no Ceará vestindo essa camisa. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada. E Denise, todo negócio ele precisa de energia, precisa de muito trabalho, mas se não tiver controle, aí desanda, né? Exatamente. É necessário o panificador conhecer os seus números, né? Sim. Ter o seu controle diário, não só da venda, mas é importante o processo inicial, desde a compra, recebimento de mercadoria, precificação dos produtos, principalmente de fabricação própria. Eu falei sobre essa questão do controle, porque é com isso que a empresa Tecnoweb, ela trabalha. Quando a gente fala sobre controle, muitas vezes remete até apenas à questão da produção, da panificadora, da cafeteria, com um sistema que é oferecido pela Tecnoweb. Mas é um mundo muito amplo de possibilidades. A Denise antes estava me falando aqui uma lista super extensa das possibilidades de você levar um controle para dentro do seu negócio nesse segmento. Existe, por exemplo, a possibilidade, inclusive, de controle de entregas. Estamos aí no final do ano, é algo que é muito forte. Mas quais os outros pontos nessa questão de controle que a Tecnoweb também abraça, Denise? A Tecnoweb, ela abrange todo o ramo de panificação, né? Desde como eu iniciei sobre as compras, né? O princípio, fazer um bom pedido, uma cotação de preço, ter uma precificação forte, né? Para você poder ter o seu mix, definir o seu mix do, por exemplo, Natal, né, um mix com preço mais justo, e o principal é ter o controle das suas encomendas em si, né, com horários, quanto que de cada produto eu preciso produzir num determinado horário, num determinado departamento. Então tem o controle da gestão da panificação no ramo de produção. E quando você consegue ter esse controle, eu acredito que para o empresário entra muito essa questão da saúde da empresa, saúde financeira, a sua visão de futuro, a visão do seu negócio e principalmente a saúde operacional. Porque um negócio, quando você tem o controle, você tem ali no tato, sabendo exatamente como é que está o estoque financeiramente, porque a gente não fala só de controlar o estoque, o que é muito comum, e o que antes o empresário se preocupava muito apenas nesse sentido, só que com o desenvolvimento, as tecnologias e os nossos próprios hábitos, a evolução em si trouxe uma gama de possibilidades para você controlar. E aqui, ó, como é extenso, tem a questão da produção, valor final, custo, a margem de ganho. Isso é possível controlar a margem de ganho? É algo que é muito positivo, principalmente quando a gente fala aí de colocar o dinheiro no final do mês e ser rentável dentro de um negócio. Então explica melhor essa parte, porque acho que interessa para muita gente que está acompanhando a gente. Custo e margem de lucro. Com o sistema Lince, que é o nosso sistema, né, de retaguarda, a gente consegue controlar a compra da matéria-prima, ter o custo da matéria-prima em quilo, que é muito importante, para poder a gente lançar as receitas do cliente. E não só isso, você também consegue controlar uma pré-pesagem, que você vai otimizar o custo da sua mão de obra do seu profissional de produção, né? Então, às vezes, seu profissional de produção ele vai perder muito tempo pesando aquela matéria-prima, onde se eu tiver um setor antecipando essa gestão, facilita. Então, vai chegar para ele já um kit pronto e ele vai só manusear o produto final, né? Então, esse custo, ele é interessante você ter esse custo em mãos para você também ter ações de marketing, poder lançar uma promoção, poder fazer uma ação. Então, mas não adianta só fazer a ação se você não conhece o seu custo, porque às vezes você pode fazer uma ação e aí você está tendo prejuízo também financeiro. Então, é muito importante você conhecer todo o seu custo operacional. Denise, eu estou aqui pensando já como uma empresária no ramo de panificação. E falando sobre essa questão do custo e margem, questão financeira, me corrija se eu estiver errada. Essa parte de controle, nesse quesito, nesse ponto, serviria, por exemplo, para eu encontrar uma matéria-prima, um insumo que ele esteja num preço interessante, porque a gente vê que o cenário econômico no Brasil e no mundo são cenários que mudam muito, é algo muito volátil. E esses insumos, a matéria-prima, tudo isso acompanha e tem uma variação de valores. Às vezes você não tem um controle disso, ou um sistema que te ajuda nesse processo, que te auxilia, então acaba em um momento de alta, você não pesquisando muito, não tendo essa ampliação de visão, e acaba tendo o acesso à compra de uma matéria-prima. Então eu fico pensando assim, poxa,
Então, esses proprietários, eles têm que lidar, inclusive, com isso. Mas que bacana, que interessante que tem algo para controlar nesse sentido. Porque os preços, eu estou certa ou errado? Os preços, quando a gente assiste jornal, acompanha jornal, é bem complicado, porque oscilam muito. Isso, exatamente. Além do preço, né, também o panificador tem o desafio da qualidade do produto, né? Então, são 2 fatores importantes. Não só o preço, mas também a qualidade que aquela matéria-prima oferece para o seu produto. Porque às vezes a matéria-prima tem um preço acessível, porém ela não entrega para o meu cliente final a qualidade. Por isso que entra a questão dos controles também. Mas falando em preço, a Tecnoeb ela consegue te auxiliar desde a cotação, né, que nós temos um programa de cotação, aonde o comprador ele vai conseguir fazer a cotação e pesquisar o melhor preço e melhor prazo, também, que é muito importante para o capital de giro da empresa, né? Então, a cotação ela vai te ajudar nisso, você vai conseguir fazer um pedido de compra com o seu fornecedor, e esse pedido de compra, nós temos uma outra ferramenta, que é o Importadump, que ele é importantíssimo, porque ao lançar o pedido de compra, no Importadump, quando o fornecedor gera a nota fiscal para você, em 30 minutos ela está disponível. Então, o comprador ele consegue mensurar e verificar se o preço negociado foi aplicado e se o que ele comprou e ele precisa, às vezes, muito no estoque está faltando de fato, ele precisa uma ação, alguma coisa assim, se foi realmente faturado pelo fornecedor. Então, ele antecipa soluções, né, que eles hoje, sem controle, ele só vai saber quando o entregador chegar com a mercadoria. E o interessante é que essas informações, elas ficam acessíveis no sistema. Sim. Também é muito importante você ter essas informações e querer, talvez, comparar como é que foi essa questão do rendimento ou essa questão do custo e margem no mesmo período do ano passado, ou fazer um levantamento para saber como é que está a questão semestral. Isso também ajuda nesse processo, nesse sentido, né? Então, são várias ideias. Eu estou pensando já, Denise, com a cabeça de uma proprietária de uma empresa, porque eu quero o meu negócio saudável e positivo. Agora, pensando nessa questão de contas a pagar e receber. Para quem está acompanhando o Pãodcast, estamos gravando em um dia que já passa aí da segunda quinzena, fim de mês, tem muito empresário, comerciante que já está batendo cabeça com contas a pagar, contas a receber. A gente quer, às vezes, né, o empresário quer acumular muitas funções e como o sistema traz esse controle em contas a pagar, contas a receber, para deixar, Denise, o fim do mês do comerciante mais tranquilo para poder ter paz. Na verdade, é muito importante o panificador, ele conhecer os seus dias negros, né? Porque os seus dias negros são aqueles dias que ele não tem jeito, ele vai ter que pagar a luz, ele vai ter que pagar a folha de pagamento, ele vai ter que pagar o aluguel. Então, esses dias é importante que a compra planeje para que não caiam vencimentos de boletos de fornecedores naquele dia. Então, já vai ajudar muito você conhecer quais são os seus dias negros, né? Através do sistema também você vai ver esses números e verificar qual é o valor que já está. Dia 20 eu já tenho um valor estipulado, né? E eu não consigo mais comprar nada para vencer nesse dia. Então, você consegue fazer esse planejamento e fazer com que o mês termine mais tranquilo, né? Você está tendo uma noção de como esse mercado cresceu e cada vez mais vem sendo fomentado por conteúdos que você acompanha por meio do Pãodcast, por meio da feira, na 9ª edição, Rede Pão, Sindipão, Sindipan, Rede Pão, FIEC, Sebrae. Então, são forças que são vários braços ali unidos e fazendo com que o segmento ele alcance uma maior proporção. E a gente percebe isso pela estrutura. O stand está montado na feira, aqui na FIEC, e a circulação de pessoas, a feira acontece já, estamos no 2º dia, e a gente percebe a circulação de pessoas e como vem crescendo cada vez mais. Então, também qual a importância de contar com esses grandes parceiros no incremento do seu negócio e para que Tecnoeb ela tenha proporções maiores. É de Belo Horizonte, mas você é representante aqui no Ceará e tenha cada vez mais essa ampliação dentro do seu negócio. Qual é a importância e a referência que todos esses parceiros têm, Denise? Olha, hoje, né, no nosso projeto aqui no Sindipan, né, nós trouxemos para o Sindipan tecnologia para encantar o cliente final, né? Hoje nós trouxemos a padaria mobile, que é o mundo mobile. Padaria mobile. Tem que acompanhar a tecnologia, não tem Tem. como, Denise. Tem que acompanhar. Então, assim,
É importante ter toda essa gestão por trás, ter essa retaguarda por trás, mas também é importante você encantar e inovar e mostrar ao cliente que você está inovando, né? Então, assim, no nosso stand hoje nós estamos apresentando o PESE, né, que é a tecnologia do mercado, que é o alto peso. Então, o cliente ele vai vir com o prato, vai pesar e o totem vai ler a comanda do cliente. Ele vai também diferenciar o que é sobremesa do que é almoço, então agiliza a balança, né? Pronto, Então, então estava querendo aqui imaginar como é que seria esse processo. Então, na realidade, seria uma substituição da balança por um sistema, uma estrutura que conta com esse sistema, que coloca lá o prato e ele já faz o peso saindo um ticket, um papel? exato. Que fantástico! Olha que bacana, É. Denise. E aí, você falou uma palavra que causa medo, substituição, né? Substituição, Melhoria, Então o desenvolvimento. funcionário fala, poxa, você é substituído por um totem? Não, na verdade, hoje o que você vê muito no mercado é a carência da mão de obra, né? Então, Especializada. sim, então o totem ele tá ali para pesar o prato do cliente, ler a comanda, né? E aquele atendente que estaria ali preso na balança, ele vai estar disponível para oferecer um serviço melhor, uma bebida, né? Às vezes uma sobremesa, ou então dar uma atenção mais especial ao salão, porque o cliente pega o prato, senta, mas às vezes ele quer consumir mais algo a mais, mas às vezes falta atendente ali e a pessoa que está na balança não pode sair, né? Então, o PESE ele veio para otimizar esse atendimento, né? Além da velocidade dele ser maior, né? Do que o próprio atendente, ele veio para otimizar e melhorar mais ainda a parte de atendimento. Otimizar e melhorar ainda. Essa é a missão da feira, que está na sua 9ª edição, a Feira Rede Pão, e conta com parceiros assim como a Denise Urbano, da Tecnoweb, trazendo o controle de diversas formas. E falando, estamos aqui no mês de setembro, fim de ano, já estamos no 2º semestre, tem a questão do controle de encomendas no Natal, tem muita rotatividade, principalmente em padarias, confeitarias, cafeterias e restaurantes, nas entregas. As cestas de fim de ano é algo muito tradicional, as cestas que vêm com vinhos, porque hoje os negócios eles estão com muito valor agregado. Então, tem o vinho, tem o panetone, tem aquele pão especial e tem a Tecnoweb para ajudar nesse controle de encomendas. Como é o papel de vocês nesse sentido? Até para quem já estiver acompanhando, quiser conhecer mais e trazer essa tecnologia para dentro do seu negócio, tecnologia que você conhece aqui na feira Rede Pão, trazendo sempre inovação. Denise? Nós temos um produto chamado Delivery Web, né? O Delivery Web, além de controlar o seu delivery, que é aquele pedido rápido, ele também te auxilia nas encomendas. De que forma? O cliente ele vai definir a data que ele quer receber a mercadoria e o horário. Programado. E o atendente ele só vai lançar. Muito importante os dados completos do cliente, lançar o produto, fazer uma encomenda dele, né? E aí entra a Tecnoweb na parte do controle. É muito comum em padaria, tipo dia 20, a partir do dia 20 de dezembro, todo mundo está em pânico, né? Haja planilha de Excel, haja papel, e haja mão de obra para poder conseguir entregar todas as encomendas, né, no prazo correto e não falhar com nenhuma. Então, imagina 800 encomendas no mesmo dia, né? Então, o panificador ele entra em pânico, E literalmente. com possibilidade até de cancelamento por conta de uma falta de organização. O cliente ele não entende as etapas do processo, mas ele quer a entrega da encomenda do negócio dele. E com um controle a mais, fica muito mais fácil entregar e até corta certos riscos, como esse de cancelamento de encomendas. É possível, né, Denise? Sim, sim. E a frustração para o cliente final, porque hoje as padarias ela entrega não só os pães, como você falou, não só as cestas, ela entrega a ceia. Então, como que você vai entregar a ceia do cliente atrasado e como que você vai ligar para o cliente e o cliente vai buscar a sua encomenda e você vai, não tenho essa encomenda porque eu esqueci, não tenho essa encomenda porque eu perdi o papel. Então, hoje a Tecnoweb nós temos um painel, né, onde ele vai listar todas as encomendas por horário e à medida que você vai entregando essa encomenda, ela vai descendo do painel, ela vai sumindo do painel. Então, o painel ele vai te sinalizando em cores
né? É verde, vermelho e Os amarelo. status de cada encomenda, cada cliente. Sim. E aí é importante porque se a encomenda já está amarela, significa que o cliente ainda não veio. Então é importante você ligar para o cliente, ó, sua encomenda já está pronta, você pode vir buscar. Então o cliente vai falar, nossa, no Natal tem 800 encomendas, ele está lembrando da minha que tá, tipo, eu atrasei, né? E além disso, do painel, nós temos a gestão por trás, que são relatórios administrativos, né? Que vai possibilitar para o padeiro, o confeiteiro, ele não quer saber quem é o cliente, ele precisa saber quantos perus ele tem que assar, qual o horário que ele tem que entregar os perus, né? Então, o sistema ele vai te dar um relatório por produto, por horário, então ele vai te auxiliar nesse controle de encomendas, que é fantástico. Denise Urbano, representante Tecnoweb aqui no Ceará, muito obrigada pela sua participação em todas essas informações e mostrar como controlar um negócio em diversas frentes é fundamental e principalmente isso traz saúde, trazendo toda essa questão de profissionalismo e capacitação aqui para a 9ª Feira Rede Pão. Muito obrigada, Denise. Obrigada a você pela oportunidade. E você acompanhou mais uma edição, mais um Papo do Pão de Cash.